Senhoras e senhores, daremos então início ao painel 2, Mudanças Climáticas e a Indústria do Aço. Convidamos para compor o palco a senhora Juliana Rosa, jornalista e moderadora deste painel. Convidamos também o excelentíssimo senhor ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. A excelentíssima senhora Carla Zambelli, deputada federal. O senhor Wieland Gurlitt, sócio sênior da McKinsey & Company. E o senhor Marcelo Chara, conselheiro do Instituto Aço Brasil e presidente executivo da Ternium. Informamos a seguir as regras de funcionamento deste painel. A moderadora terá 10 minutos para suas considerações iniciais e cada um dos debatedores terá um tempo de exposição de 15 minutos. Lembramos que, ao final das apresentações, haverá sessão de debates com duração de 20 minutos, devendo as perguntas serem enviadas através do e-mail pergunta@acobrasil.org.br. Novamente, pergunta@acobrasil.org.br. Com a palavra, a senhora Juliana Rosa. Por favor. Alô, obrigada. Obrigada, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, antes de mais nada, aqui aos debatedores. Aqui ao meu lado, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, deputada Carla Zambelli, Marcelo Chara e Wieland Gurlitt. Prazer estar aqui com vocês. E um prazer estar sempre aqui. Eu acompanho esse evento já há muito tempo, evento sempre tão importante para a indústria, tão relevante para a nossa economia, principalmente aí para a indústria do aço. Sempre bom poder contribuir para a sociedade, para a economia, construir soluções juntos nesse momento aqui para um Brasil melhor. Aí que a gente pode poder construir juntos aqui um futuro melhor para o nosso país. Bom, o nosso painel se chama As Mudanças Climáticas e a Indústria do Aço, que é tema central da economia mundial. A gente está falando aí de meio ambiente, que está dentro hoje dos parâmetros essenciais das discussões econômicas. Quando a gente fala hoje de economia, o ESG, a sustentabilidade, a inclusão, está dentro dos debates principais, das regras, dos grandes investimentos. Então, é importante a gente poder hoje falar sobre isso em meio a uma escassez de energia, disparada de preços e uma enorme necessidade de crescimento e redução de desigualdades. Então, é importante a gente poder trazer aqui, à luz da indústria do aço, alguns dados que eu trago aqui para a gente trazer aqui para esse painel. O Brasil tem um compromisso de reduzir em 50% as emissões de gases do efeito estufa até 2030 e alcançar a neutralidade climática até 2050. De acordo com o Inventário Nacional de Emissão de Gases de Efeito Estufa, a indústria responde por cerca de 6% dessas emissões. A geração de energia responde por 29% e atividades ligadas ao uso da terra e agropecuária por 60%. Então, na hipótese da indústria zerar as emissões de gases do efeito estufa, os demais setores não fizerem nada, obviamente que a meta do Brasil não vai ser atingida. Então, é importante a gente poder trazer esse quadro e debater aqui hoje. As principais medidas para o Brasil cumprir esses compromissos, considerando pesos de oneração e competição também aqui do setor do aço. Qual é o modelo do mercado de carbono que o Brasil pensa em adotar? Todos os setores emissores de carbono vão estar participando do mercado de carbono? Qual é a expectativa do governo quanto aos planos setoriais, abrangência, prazos, metas? Como é que vai ser feita a verificação do cumprimento de metas de redução de emissões de gases nos planos, nos acordos setoriais? Também considero importante a gente trazer aqui para o nosso painel informações como, por exemplo, se haverá um período de transição. Imagino que os empresários da indústria
aguardam, em função de características de processos de produção e potencial de impacto em competitividade, a importância de ter alguma forma de transição, permissões de emissões em função de características específicas. Outras informações relevantes também, a gente vem acompanhando que alguns países estão adotando taxa de ajuste de carbono nas fronteiras, como medida de proteção da indústria, onerando importações de produtos com pegada de carbono maior do que a de produtos locais. Então, tem uma discussão também importante se o Brasil deve adotar medidas semelhantes ou outros tipos de medidas. Senão, a gente vai ter uma situação de produção, de importação de produtos com emissões muito maiores, né? Enfim, é uma lista grande aqui quando a gente começa a se debruçar por esse painel aqui de sustentabilidade. Trouxe aqui uma série de assuntos que a gente vai trazer certamente para a parte de perguntas, mas o Brasil tem um potencial enorme. Então, conversando um pouco aqui nos bastidores, sinto também o quanto que o Brasil pode sair na frente desse debate e realmente algo que não é só um discurso teórico, mas um discurso prático, né? A gente estava conversando ali nos bastidores, né, sobre o potencial do hidrogênio verde, e a gente estava falando sobre a transição tecnológica que existe em outros setores, e no setor do aço também a gente tem um potencial grande. A gente tem a matriz energética mais limpa do mundo. Estava olhando aqui que a energia solar ultrapassou já a potência instalada das termoelétricas a gás natural e biomassa. Então, a energia solar já é a terceira, já atrás da hidrelétrica e das eólicas, segundo a Associação Brasileira da Energia Solar. E a indústria do aço tem uma situação ímpar em relação a demais países também na produção do aço. Enfim, tem muito assunto bom. Vou passar a palavra aqui para quem entende do assunto. Passo a palavra para o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Obrigado pela palavra. É uma honra estar aqui de novo. Já estava aí de manhã cedo com o presidente. Eu acho que você trouxe várias pautas. Eu vou tentar contar um pouquinho o que nós estamos fazendo e mostrar como que a gente vai trabalhar junto com o setor privado. A gente tem tido reuniões frequentes com o Aço Brasil para a gente desenhar um pouco dessa estrutura, desse futuro, dessa siderurgia, desse aço verde que o Brasil pode produzir. Eu vou começar um pouco a energia. Você bem que comentou, a gente já está com 21 gigawatts de solar, que deve passar a 60, são 40 gigawatts a mais. De eólica, solar são 14, nós devemos passar a mais uns 60 gigawatts. A soma dos dois devem dar 100 gigawatts nos próximos anos. E por que isso está acontecendo? Porque ela é mais barata do que a energia a combustíveis fósseis. O grande desafio global é conseguir volumes de energias renováveis e limpas mais acessíveis. O que a gente não pode deixar é pressionar via meio ambiente uma inflação verde, trazer um custo para o setor e, pelo contrário, como que a gente acha soluções empreendedoras, inovadoras, e vocês têm vários exemplos que podem ser replicados e escalados. Exemplo como a utilização de carvão de reflorestamento. Você pode usar na sua siderurgia algo que foi reflorestado, que aí está absorvendo carbono da atmosfera, você pode calcular e computar esse crédito de carbono nesse processo, com vários desafios ainda de metodologias, de mensuração, mas é um caminho. Então, desenhar uma nova economia verde baseada em biogás, biometano, eólica onshore, eólica offshore e solar, esse é um Brasil que tem uma oportunidade gigantesca de crescer, mas, ao mesmo tempo, de baratear a energia para uma indústria tão intensa em energia. Esse é um caminho que a gente vai acelerar. O Congresso Nacional aprovou no Senado, na Comissão de Infraestrutura, por coordenação e articulação política minha, do Saxida e do Célio, secretário de Governo, a exploração de eólica no mar. Essa é uma nova fronteira que pode transformar essa eólica via hidrólise em hidrogênio, que ainda tem vários desafios, tanto a exploração de eólica offshore, mas essa exploração, esses 700 gigawatts, 50 Itaipus no mar que possam ser instaladas, um estudo foi feito e fala em 200 bilhões de dólares de investimento. Isso é super importante para
para esse setor, uma vez que as pás eólicas provavelmente vão ter muito aço brasileiro aí, muito aço desse setor para essa produção. Ainda tem um desafio tecnológico, né? As eólicas onshore têm aí um diâmetro de 140 metros, a offshore para ter um custo mais barato, hoje ela custaria 3 vezes mais, você teria que partir para pás eólicas de 250 metros, ainda com os desafios tecnológicos de tudo isso estar implementado em execução. Mas é uma nova fronteira, é um oceano de oportunidades que a gente pode falar nessas eólicas offshore, e nós, do governo federal, já temos um decreto, nós estamos regulamentando o uso dessas áreas. Eu e o ministro Saxidas vamos fazer uma portaria interministerial para colocar uma plataforma única de gestão de áreas marinhas para a produção de energia. E aí, esses projetos, hoje são 66 projetos que estão no IBAMA, solicitando a permissão para áreas marinhas, que giram em torno de 169 gigawatts. O Brasil hoje produz 180 gigawatts no total. Então, nós temos muitas oportunidades, especialmente em energia e energias renováveis, como eu até comentei de manhã cedo, junto com o presidente. Esse é um caminho. Energias renováveis, acelerar essa transição para 100% renovável. Hoje nós já temos uma matriz elétrica de 85%. Esse não é um grande desafio, mas reduz a pegada de carbono do produto brasileiro. Em relação a ajuste de fronteira, como ministro do Meio Ambiente, o tema carbono, o tema clima, ele é discutido numa reunião multilateral nas conferências do clima. Claro que durante todo o ano tem encontros técnicos, mas a gente fecha os acordos multilaterais na Conferência do Clima. Então, nós não aceitamos, como um país que participa e é protagonista nos acordos do clima, que um bloco imponha uma regra utilizando clima como protecionismo climático, usando ajuste de fronteira de carbono como protecionismo climático. Isso pode desestruturar todo um comércio internacional. Então, nós vamos brigar dentro da Conferência do Clima para que esse tema seja negociado de forma multilateral e, se acontecer, tem que acontecer em todos os países e com reciprocidade. Se acontecer, se o indicador fosse pegada de carbono, quando nós criamos, por decreto, a certidão de nascimento do mercado regulado de carbono, nós temos, de um lado, o crédito de carbono, que você verifica, transaciona, registra, garante a não dupla contagem, faz os ajustes necessários para você fazer o carbono equivalente, quando você está falando de metano, e, dependendo de cada projeto, você tem uma fonte de carbono que tem que ser calculado o ajuste dele para ser um carbono equivalente, para reportar o NFCCC, que, no futuro, no mercado global, pode ser utilizado como ajuste correspondente entre os países e empresas. Tudo isso está sendo desenhado. De um lado, então, eu tenho o mercado de carbono, a venda e a compra desse crédito. Do outro lado, algo super importante, que poucas pessoas conseguiram enxergar, a gente trouxe a pegada de carbono dos produtos brasileiros, tanto das commodities agrícolas como as commodities, como o nosso aço. Você colocar essa pegada de carbono, você está preparado para um futuro que venha medir se aquele aço tem uma pegada menor do que, como foi comentado aqui, a pegada de carbono da Europa. Então, nós temos aí uma oportunidade de fazer com que essa indústria seja cada dia mais verde, cada dia mais sustentável, mas fazer uma transição de forma responsável. Nós, e aí toda a equipe do Ministério, a gente tem aí atuado de forma racional. A gente atua no Ministério do Meio Ambiente para fazer um ambientalismo racional, junto com o setor privado. São vocês que vão fazer essa nova economia verde neutra em emissões. E a neutralidade climática não significa zerar as emissões, não significa parar a sua indústria. Sim, se você não alcançar suas metas, você vai ter uma curva de redução de emissões até 2050, e aquilo que você não conseguir atingir por inviabilidade econômica ou impossibilidade física, não tem tecnologia para eliminar aquela emissão nesse processo produtivo, você vai poder compensar via mercado regulado, e aí é um mercado regulado nacional atrelado aos outros países. Então, nós temos aí uma ferramenta bastante interessante que traz benefícios para todo o setor brasileiro. E o que nós tomamos muito cuidado é não fazer um mercado regulado obrigatório, à medida que obrigaria um brasileiro a comprar de outro brasileiro o carbono. O que nós fizemos é um decreto moderno, que tem uma central única de registro, que eu posso utilizar isso para garantir transparência e não dupla contagem, mas focado na exportação do crédito. E o primeiro país que nós fizemos um acordo para começar a fazer um mercado bilateral foi o Japão.
Hoje eu tive uma reunião com o Alok Sharma, agora às 11 horas, sobre a possibilidade também da gente propor um acordo com a Inglaterra, com o UK, para a gente fazer também com que esse mercado bilateral aconteça. Ele até me questionou se dava tempo da gente fazer um mercado global, multilateral. Eu respondi a ele que eu acho que tem muita complexidade você criar um banco central global, único, para você mensurar esses créditos e compensar esses créditos e monitorar esses créditos. Eu acho que é muito cedo. Eu acho que o artigo 6 foi aprovado, sim, na COP26. Essa COP, a gente teria que ter um cuidado para ir testando. Eu acho que o melhor jeito de fazer acontecer esse mercado de forma multilateral e global é você fazer acordos bilaterais com países. A gente está negociando com mais um país na Ásia, mais 2 países no Oriente Médio. Então, se a gente fechar aí parcerias com 5 países, o Brasil pode compensar emissões de outros países e trazer uma receita extraordinária para projetos, inclusive no setor de vocês, que toda vez que você faz um salto tecnológico para reduzir as emissões, você tem uma adicionalidade ambiental, você está reduzindo as emissões, mas você precisa de uma adicionalidade econômica. Muitas vezes ele não fica de pé porque você não tem a receita extraordinária que poderia vir do carbono. E assim a indústria se aproveitar dessa oportunidade, exportando um crédito e conseguindo fazer uma transformação tecnológica, muitas vezes cara, que pode ser complementada com crédito de carbono e assim trazer viabilidade econômica. Aquilo que aconteceria no futuro estará acontecendo no presente. Então, esse é um pouco do desenho do que nós fizemos, olhando sempre para estar junto com vocês, próximo a vocês, para trazer soluções que não venham encarecer o setor de vocês. E, por último, claro, falar um pouco da Conferência do Clima. Essa conferência, na reunião agora com a Alok Sharma de manhã cedo, eu comentei bastante que o que nós queremos dessa Conferência do Clima é financiamento climático. Financiamento climático para o setor privado fazer essa transição. Financiamento com juro mais barato, a fundo perdido, que é desse financiamento de clima que a gente vai criar uma nova economia verde. Então, diferente do que acontecia anteriormente, que os recursos iam exclusivamente para ONGs, para atividades que não tivessem ligação com o setor privado, nós estamos fazendo o contrário. Focando o Fundo do Clima do Governo Federal, nós abrimos para hidrogênio verde, via BNDES, e para biometano. Então, o que nós vamos fazer é também discutir financiamento climático para que os recursos venham para o setor privado fazer essa transição, uma transição para uma economia neutra em emissões até 2050. E, além disso, nós vamos fazer um stand maior do que o ano passado. O ano passado eram 200 metros, esse ano vão ser 300 metros. 100 metros vão ser salas de negociação, onde eu recebo os outros ministros dos outros países. 200 metros vai estar a CNI, CNA e a Apex, fazendo painéis com CEOs para mostrar o que vocês fazem. Eu até comento, o ideal é contar o que você faz, não é uma promessa para o futuro, e nem compromisso para o futuro, para 2050, contar o Brasil real. Então, a gente vai ter lá uns 70, 80 painéis de CEOs com vários temas, inclusive o tema da atividade econômica de vocês, e o Sebrae também vai fazer uma parte de empreendedorismo dentro desse stand. Então, vão ser 200 metros com painéis o tempo inteiro contando um Brasil real. E eu acho que é super importante isso, a gente lembrar que eu acho que se todo mundo for lá e mostrar o que faz, juntando todos os elos e todas as atividades econômicas do Brasil, nós mostramos que que somos parte da solução global para a neutralidade climática e nós buscamos não só falar do problema de clima, mas achar soluções climáticas lucrativas. Esse é um pouco do caminho do Ministério do Meio Ambiente, do Governo Federal, e nós trabalhamos de forma super integrada com Paulo Guedes, com Saxida. Então, o que vocês precisarem, tenham no Ministério do Meio Ambiente as portas abertas para ouvir soluções que a gente possa trazer a vocês para a gente caminhar juntos para essa nova economia verde. Obrigado. Obrigada, ministro. Vou passar a palavra para a deputada Carla Zambelli, que, inclusive, é relatora do projeto de lei no Congresso sobre esse assunto e pode trazer mais informações também, né? Boa tarde a todos. Tem que ficar sentada? Não. É tão estranho falar sentado, né? Não é porque está muito frio. Acho que só eu estou passando frio aqui dentro. É que tem poucas mulheres, né? Vocês, homens, adoram passar um frio. Você está com frio, né, Ju? Eu estou sentindo.
acho que toda essa fala do Juca mostra a importância desse crédito, desse mercado de crédito de carbono para todos nós. A possibilidade que se abre do Brasil ser vanguardista no crédito de carbono, no mercado de crédito. E quando eu peguei esse projeto para poder relatar, foi o primeiro grande projeto que eu pedi a relatoria. Normalmente eram projetos pequenos, né? E a gente sabia que esse projeto era bastante importante para o Brasil. Eu estava presidindo a Comissão de Meio Ambiente à época. E a gente sabe o quanto é perigoso um projeto como esse cair em mãos erradas, né? Com alguns interesses espúrios. Então, fiz questão de pegar esse projeto e trabalhar de uma forma diferente que é feito hoje na Câmara dos Deputados. Ao invés de discutir com os políticos, com os autores do projeto e tentar desenvolver, então, um relatório, que é o que se faz normalmente, a gente começou falando com os envolvidos e, principalmente, aquelas instituições, pessoas ou empresas que fossem atingidas pelo nosso relatório. Então, nós falamos conversamos com ONGs, com ambientalistas, foi até um diálogo bom, apesar de difícil a entrada, né, por conta do meu posicionamento político de direita. Então, mas a gente conseguiu uma boa entrada e um bom diálogo com eles. Falamos também com o mercado financeiro, falamos com a indústria, com as empresas, com os consultores, os quais seriam necessários o envolvimento no que tange depois o desenvolvimento de projetos para esse mercado. Conversamos com a equipe toda do ministro Juca. Inclusive, queria dar um oi aqui para o meu amigo Marcelo Freire, agradecer toda a equipe do Ministério do Meio Ambiente que sempre conversou conosco. E a pessoa que mais conversou conosco dentro do Ministério da Economia foi, a princípio, o Carlos da Costa, e depois a Dani, que agora preside a Caixa Econômica. A Dani trouxe foram várias versões do relatório, não sei se vocês acompanharam, mas a gente teve uma primeira versão antes da COP, que seria uma primeira ideia de fazer um mercado voluntário e, em seguida, apontar que, caso assim que fechassem o Acordo de Paris, a gente poderia fazer regulamentação aqui com um prazo de 2 anos. Depois, como foi fechado o artigo 6º do Acordo de Paris na COP26, a gente fez algo diferente. Trouxe a regulamentação do mercado, mas esse projeto acabou não agradando a todos. É difícil agradar a todos, né? Aliás, é quase impossível. Mas a gente conseguiu, com essa terceira versão, trazer uma ideia de acordo setorial, que tem muito a ver com o decreto do ministro Juca, e também trazer o Conselho Nacional Monetário para poder cuidar das permissões. Porque o grande problema num projeto como esse é a gente ter o cuidado de não tornar o projeto muito político ou colocar nas mãos de setores, né, órgãos públicos ou setores, que possam vir a transformar isso num novo IBAMA, né, uma nova instituição para poder cair em cima do cangote do empresário e atrapalhar a vida de vocês. Então, a gente queria um órgão que tivesse a mínima influência política possível, principalmente numa possível mudança de governo, já que a gente tem eleições esse ano, que, se Deus quiser, não vai acontecer essa mudança. Então, o CNME ele seria um órgão um pouco mais independente para poder tratar dessas mudanças. A partir disso, a gente fez essa terceira versão, com acordo setorial, essa regulamentação, o mercado voluntário separado do mercado regulado, quais seriam as regras que tangiriam esses 2 mercados, com os mesmos princípios do decreto, ou seja, o decreto ele é algo anterior e que fez toda a base dessa legislação, e trouxemos algumas coisas novas, como, por exemplo, dentro do projeto de lei, a gente pôde mudar o artigo 16 do Código Florestal para poder fazer com que parques nacionais possam vir a captar, né, e trabalhar com crédito de carbono. Hoje, o Parque Nacional não tem essa possibilidade, foi uma ideia, inclusive, do Marcelo, para que a gente pudesse ganhar recurso e enriquecer o Brasil em todos os possíveis meios, né? E, através de uma lei, a gente teria uma maior amplitude e possibilidade de fazer isso do que somente com decreto. Acho que a legislação
ela acabou trazendo uma garantia, né? O decreto ele regulamenta e a lei traz uma garantia, uma previsibilidade para o setor, principalmente no que tange aos investimentos necessários para os senhores, né, que precisam investir nas empresas. Conversei com alguns empresários, essa até obrigatoriedade de se investir para conseguir estar de acordo com o nivelamento mundial em relação à quantidade de emissões e até best practice, né, melhores práticas de outros países em cada setor do aço. Então, a gente conversou com vários dos senhores, também todo o mercado, a CNI, celulose, que tem bastante envolvimento também. E a gente conseguiu chegar nesse último texto, num texto que ambientalistas concordaram, ONGs concordaram, mercado financeiro concordou, quem vai ser regulamentado concordou, tiramos os pequenos e médios, né? Então, é importante a gente tratar com responsabilidade comum, porém diferenciada, de acordo com o tamanho, com a possibilidade de investimento, e tentamos trazer o máximo de possibilidade de atrair investimento. O nosso foco, na verdade, na hora de desenhar esse projeto, foi trazer mais garantia e mais segurança jurídica para a atração de investimentos. Eu percebi que, nesse meio tempo, o grande receio de vários dos senhores é a segurança jurídica que uma lei pode trazer, principalmente num país onde um poder costuma interferir no outro, derrubando decisões, inclusive, do executivo, e que compete ao executivo, mas há uma interferência de poderes. O que mais posso dizer? Eu acho que e aí a gente conseguiu, então, juntar tudo isso, conseguimos também um acordo bom com as lideranças políticas dentro do Congresso, e hoje, em que pé está o projeto? A gente tem uma urgência aprovada, que foi aprovada antes da COP26, ainda com aquele primeiro texto, que não regulamentava, trazia só o mercado voluntário. Então, a gente tem uma urgência para poder, eventualmente, votar, quando nós estivermos preparados e a gente também tiver conseguido alinhar com o governo. E acho que a gente tem boas possibilidades assim, está tudo pronto para votar, desde que haja vontade política e desde que haja a concordância dos envolvidos. Então, acho que a gente está bastante adiantado, Juliana. E aí eu vou até reencerrar, porque eu acho que o principal eu já disse, só lembrando que concordo com o ministro Juca quando ele diz que a gente não pode se submeter, né, dizer simplesmente amém para outros países que querem impor taxação de fronteira com o Brasil. A gente não pode dizer amém para isso. Também não podemos deixar algo aberto para que, se houver um novo governo, eles queiram, ao invés de regulamentar, fazer uma taxação. Eu acho que, com todos que eu conversei, exceto a esquerda, né, existe uma vontade muito grande de se regulamentar o mais rápido possível para tentar evitar a possível tributação em cima dos senhores, né, que seria gastar duas vezes. No que tange investimento para reduzir e tentar buscar neutralidade em 2050, a ideia é que, com essa regulamentação, os senhores possam ter margem dentro da nossa NDC para ganhar dinheiro, né? E a gente tem aí estudos internacionais que falam em um investimento no Brasil na ordem de 100 bilhões de dólares nos próximos 10 anos. Então, é um recurso que faria muito bem ao nosso PIB e acho que é bem-vindo. A gente só não pode a gente tem que ter um cuidado, né? Um cuidado de não superregulamentar, e também tem que ter um cuidado para não regulamentar e acabar ficando à mercê de uma possível tributação em cima de vocês, além do investimento que vocês já terão que fazer por conta de pressões internacionais, que é um setor bastante integrado com o mercado internacional. Acho que, basicamente, é isso. E me coloco à disposição de qualquer um que queira, eventualmente, após o evento, trocar contato. A gente está em campanha, então eu vou ter que tentar acelerar minha saída depois daqui, mas eu fico à disposição para conversar sobre qualquer assunto que os senhores queiram e trazer sugestões e críticas ao projeto. Muito obrigada. É bom
então, que a gente está com algumas perguntas também que são interessantes para a gente poder trazer aqui para o painel. E aí a gente vai somando aqui os tempinhos. Vou passar para o Marcelo Chara, conselheiro do Instituto Aço Brasil, presidente executivo da Ternium, falar um pouco aí dessas oportunidades, né, que a gente estava conversando aí nos bastidores. Muito obrigado. Un grande honor estar aqui. E Carla, para te confirmar, está frío aqui. Eu peguei resfriado já. Así que, bueno, un grande placer estar con todos los colegas, con este distinguido panel. No voy a hablar de lo que significa ASO, porque a gente se apasiona y podemos estar días. Y hablar de todas las virtudes y lo que significa ASO na sociedade. Mas tem uma coisa que no tenemos dúvida, no tem un só día de suas vidas en que no estén contactos con productos do aço. No tem un día. No va a encontrar un metal, una aleación no mundo que tenha essa particularidade, essa propriedade. Está absolutamente interno. Vocês olharam nos filmes que tivemos oportunidades de compartilhar, de produção extraordinária, onde realmente mostra o que significa. Então, o aço e a indústria do aço é parte da solução do processo de decarbonização. Estamos convencidos em nosso sector. Nós hemos feito públicos nuestras intenciones, nuestros compromisos de decarbonización. La mayor parte de nuestras compañías listan en bolsas importantes en el mundo y hemos feito declaraciones a nuestros inversores y al público en general de cuáles son nuestros compromisos. Mas nos concentrándonos y sin entrar en el marco regulatorio, que tanto Joaquín como Carla comentaron importantes avances y lo que se está discutiendo, o principal desafío para la industria, si pensamos que 70% de la producción mundial es feita por la vía de minerio y altos fornos. 70%. Entonces, ¿cómo hacemos un proceso que tiene cientos de años, mas que fue evoluyendo y hoy es extremadamente competitivo? Tiene tecnología aeroespacial en nuestros fornos, tiene modelos complejos de inteligencia artificial y de analytics, tiene elementos y materiales de tecnología aeroespacial insertos en él y para poder operar en condiciones seguras, en condiciones eficientes. ¿Cómo hacemos para transformar esta industria, nuestra industria? Y esto no es una oferta mágica, una cuestión ideal de transformación que se hace en un momento muy breve. No, es una sumatoria de iniciativas, es una sumatoria de cuestiones que son aplicadas y van se acumulando para hacer la industria más eficiente. Y de eso se trata, y en Brasil particularmente tenemos una oportunidad extraordinaria, porque, por ejemplo, ¿cuál es la dificultad de la decarbonización? ¿O cuál es la necesidad? Porque el minerio de ferro tiene 2/3 ferro, 1/3 oxígeno. De vuelta, sin entrar con entusiasmo en la explicación técnica de lo que significa, más tienen que tirar el oxígeno para poder producir un ferro metálico que a pos de eso pueda ser aleado, fundido y transformado en el azo que aplicamos en nuestras vidas. Mas para tirar el oxígeno tienen que usar lo que se llama un agente reductor. Un reductor significa que tire el oxígeno. ¿Y cuáles son los agentes reductores? Carbón. El carbón se transforma en coque. El coque es el agente reductor que en el alto forno elimina el oxígeno del minerio. Entonces, imagina que si utilizamos gas natural, como hacemos en varias de nuestras instalaciones industriales en otros lugares del mundo, podemos inyectar hasta un 20% de combustible de gas natural. Eso permite una pupanza de entre un 3 y un 5% de emisiones de carbono. Ahora, el gas tiene que ser competitivo. El gas tiene que tener un costo competitivo. Brasil produce cerca de 140, 150 millones de metros cúbicos por día, de los cuales consume 50, los otros 50, o sea, o país, a nación, consume 100 millones de metros cúbicos, producimos 150, esos 50 se consumen, los otros 50 se compran. LNG se importa, cuesta una fortuna, y con la crisis de la guerra hoy los precios son absurdos, e importamos de Bolivia.
acá acho que temos uma oportunidade enorme de trabalhar junto. Muito é feito o governo para poder fazer a lei de gás e poder desregular o sector, mas acá se pode fazer um esforço enorme, porque trazer o gás de pré-salt é desenvolvimento industrial para a nação. Permitiria produzir fertilizantes, substituir importações, desenvolver outras indústrias. E, além disso, nós poderíamos injetar esse gás natural em nossos processos industriais e reduzir nosso impacto, além de melhorar nossa competitividade. E para trazer esse gás de pré-salt, há que fazer ductos, há que fazer instalações industriais. É trabalho brasileiro que poderia contribuir ao desenvolvimento. Então, gás é um elemento de transição fundamental que poderia ajudar significativamente a nossa operação. Se fala da energia que temos, que é renovável, e a matriz é extraordinária, quase 80%. Hoje se está desenvolvendo a produção de hidrogênio, com energia renovável ou hidrogênio verde. Esse hidrogênio, em curto prazo, se tivéssemos gás, o gás exportador de hidrogênio pode ser o carrier, pode ser co-injectado com gás natural, entre um 5 e um 10%, sem modificar o piping, e poderíamos com isso ter ainda um melhor rendimento e decarbonizar ainda mais nossos altos fornos. Sucata, óxido de ferro, el minerio, un tercio oxígeno, hay que usar. Imaginen si en lugar de usar algo metálico, que en lugar de tener un tercio de oxígeno, tiene nada de oxígeno, tiene 100% metálico. Esa es la sucata. Si nos cargamos sucata en nuestros procesos industriales, nos evitamos de reducir minerio y evitamos el uso de carbón. Brasil exporta sucata. Exportar sucata es exportar oxígeno. Eso es exportar árboles, exportar oxígeno. Esa sucata tiene que ser reutilizada no país en condiciones comerciales, obvio, regulamentada en forma correcta, competitiva, mas exportar sucata es exportar oxígeno. Y mucho más, se faló en la sesión anterior, André conduciendo, que fue interesantísima la exposición, y donde se falaba de la industria automotriz y de que el parque automotor está envejecido. ¿Por qué no generamos políticas de reciclar? No permitir que los carros vayan além de los 10 años y hacer un reciclaje de los carros. Eso dinamiza la industria automotriz, dinamiza toda la cadena de valor. Y além de eso podemos usar esos metálicos. Nos podríamos usar en nuestros facilities, yo me animo a hablar por mis colegas del Instituto Aço Brasil, duplicar el consumo de sucata en nuestras operaciones. Y con eso podemos reducir entre un 5 y un 10% las emisiones de CO2. Hay un tema que es muy relevante, es muy importante, porque hacer esto, reducir el impacto del CO2, es industria, es tecnología, es sofisticada. Y en el país tenemos la posibilidad de desenvolver todo esto. El CO2 está presente en la atmósfera. Aquí hay CO2, mas muy pequeño, muy bajo. Pegar CO2 de aquí cuesta una fortuna. Hay proyectos pilotos en el mundo que están siendo utilizados. En América Latina hay, tiene uno en Chile, en fin, en otros lugares de Europa. Se están utilizando para capturar el CO2 de la atmósfera. Cuesta una fortuna incalculable, porque está muy diluido. Es muy pequeña la proporción que tiene. Mas si el CO2 está concentrado, altamente concentrado, es más barato pegar L. Pues no. Nos tenemos algunas instalaciones industriales en el mundo, esta compañía tiene 3 operaciones industriales donde tenemos CO2 intensivo, porque es un proceso siderúrgico, y hoy con láminas de amina estamos pegando el CO2 de ese proceso. Estamos haciendo carbon capture y usage, se llama, porque vendemos a empresas de bebidas, de refrescos, para el uso de conocidas bebidas. Mas eso, por ejemplo, en Estados Unidos, la 45Q es una norma regulamentadora que da créditos fiscales federales hasta $50 por tonelada de carbon capture. Imaginen si no conseguimos hacer carbon capture en Brasil. Imaginen si no tenemos gas natural, que está en Brasil disponible. Imaginen si conseguimos con la extraordinaria red de energía renovable generar hidrógeno verde. Y el carbon capture puede ser utilizado o puede ser almacenado.
No estamos haciendo algunos estudios geológicos de los campos depletados de petroleros del continente y revisando también lo que está aconteciendo con los campos de presal. Hay chance de hacer el storage. Tiene costo, porque tiene que hacer ductos, tiene que hacer instalaciones, pero es posible. Ya en el mundo se empieza a aplicar y se empieza a utilizar. Entonces, cuando hablamos del proceso de decarbonización, lo que estamos hablando es de tecnología intensiva, de capacidad de desenvolver y promover soluciones que nos permitan ser más eficientes en la producción de aço. No estamos convencidos que podemos hacer eso. Estamos trabajando en el Instituto de Aço Brasil con todos nuestros colegas, hemos hecho comités específicos, estamos contribuyendo con todo nuestro conocimiento, nuestra voluntad de participar y tenemos la mejor voluntad de trabajar en esto. Respecto del carbon leakage, digamos, o esta cuestión de... Hallamos que en eso tiene que existir, es importante hacer una política muy rigurosa en eso, porque si, como bien mencionaba Basón en la fala anterior, que 30%, hasta 40% do aço viaja de un continente a otro, si ese aço viene de países como China, que tiene una matriz energética horrorosamente poluente, lo que estamos haciendo es importando CO2. Entonces, si no colocamos en eso reglas claras que permitan un fair trade, mas no penalizando el medio ambiente al final y la industria nacional, acho que ahí tenemos realmente una oportunidad importante para poder fortalecer el sector. Obrigado. Marcelo, gostei dessa frase aqui, indústria é parte da solução do processo de descarbonização. Bom. Posso comentar um pouquinho só, Marcelo? Comentar um pouco sua fala. Eu acho que nós estamos enxergando, como governo federal, a gente tem nas reuniões, principalmente nas reuniões OCDE, eu estou indo agora para o G20 em Bali, a gente está enxergando dois blocos, um bloco cinza e um bloco verde. E o Brasil é parte e será protagonista nesse bloco verde, alinhado aí com produção com baixa pegada de carbono, como a indústria que você bem comentou, com soluções como o CCS, o CCSU, que você utiliza aí o carbono, não só devolve o carbono no processo, por exemplo, de petróleo, como você comentou, você tem soluções para utilizar esse carbono, mas nós estamos enxergando uma geopolítica nova e o Brasil vai se fazer parte. Você comentou aí de aço vindo de outras regiões com uma pegada de carbono muito mais alta. Eu acho que a gente também tem uma possibilidade de criar rotas marítimas verdes. Os primeiros navios a hidrogênio e metanol ou amônia verde já estão encomendados na Europa e, de repente, você tem uma rota verde para o Brasil, você tem uma pegada tanto de commodities como as commodities brasileiras industriais, como as commodities agrícolas, com uma pegada de carbono muito baixa. Isso será um grande diferencial no futuro e eu acho que nós estamos acelerando, junto com o ministro Saxida, todos esses temas. Obrigado. Eu vou passar a palavra para o Willard Gurlitt, sócio sênior da McKinsey Company. Willard, a palavra é sua. Boa tarde. Eu gostaria de falar sobre os desafios e as possibilidades da descarbonização da indústria siderúrgica do Brasil. Eu vou assumir mais longo prazo aqui. Eu vou falar muito dos próximos 20, 30 anos, porque, na minha convicção, esse é o único horizonte como se pode pensar numa indústria siderúrgica net zero. Não? Talvez para iniciar a discussão, qual é o desafio? Primeiro, a siderurgia global corresponde a mais ou menos 9% das emissões de gás de efeito estufa e 95% países que juntamente têm 95% do GDP global têm compromissos de líquido zero, net zero, maioria 2050, 2060, algumas regiões como a União Europeia já antes em 2045. O que isso significa para a indústria siderúrgica brasileira? A nossa visão vai ter pressões, incentivos para metas de redução
de 4 fontes. Uma, obviamente, muito importante, a regulamentação do governo brasileiro, que foi discutido antes. Obviamente, o mercado regulado de carbono vai criar incentivos ou metas de redução de carbono. Segundo, o mecanismo de ajuste de fronteira. Nós podemos gostar ou não gostar, eu entendi que, obviamente, ele não é popular no Brasil, mas na minha convicção ele vai existir, e não vai só existir na União Europeia, provavelmente vai ter outros países, outras regiões que vão adotar esquemas semelhantes. Recentemente, a Associação Indústria Siderúrgica Americana se posicionou a favor de um mecanismo parecido para os Estados Unidos e é previsível que outras regiões vão adotar mecanismos semelhantes nos próximos anos. Terceiro, grandes clientes de siderurgia, como indústria automotiva, linha branca, têm metas de redução do escopo 3. Eles querem saber qual é a pegada de carbono de toda a cadeia de suprimentos. Eles vão fazer muitas perguntas cada vez mais sobre o teor de carbono, sobre o carbono da produção do aço, não só utilizado na Europa ou nos Estados Unidos, mas também as mesmas empresas globais, o aço que eles usam para produzir carros aqui no Brasil. E quarto, o Parque Siderúrgico do Brasil, a Parque Integrada, a maioria pertence a grupos multinacionais que têm suas próprias metas de descarbonização e têm todo o interesse de, globalmente, reduzir a pegada de carbono do parque industrial. Significa, tem a regulamentação no Brasil, mas tem outras pressões também que vão obrigar as empresas a se comprometer a metas, e a grande maioria já tem metas definidas voluntariamente. Se nós pensamos sobre a descarbonização, a potencial chegada num net zero, nós temos que pensar em 3 horizontes. O horizonte antes, o que chamamos business as usual, seria otimizar as plantas pelo custo de matéria-prima e produtividade. O próximo passo, e muitas empresas estão fazendo isso neste momento, é a otimização das operações existentes pela eficiência energética, maximização do uso de sucata. O segundo horizonte seria o máximo que pode ser feito dentro da configuração de uma planta integrada. Usar, por exemplo, biocarbono para substituir a injeção de finos, maximizar com investimento o uso de sucata, e tudo isso, na nossa visão, chega a mais ou menos 20% a 40% no máximo de redução de pegada de carbono. Além disso, além de 35% a 40% de uma planta integrada, não é mais possível na tecnologia existente e precisa de alguma tecnologia fundamentalmente nova. E neste momento nós vemos 3. Hidrogênio verde. Segundo, Carbon Capture, Usage and Storage, CCUS. O terceiro, muito menos comentado, porque se aplica muito mais no Brasil do que em outros países, soluções de biocarbono, que são diferentes dos pequenos autofornos existentes, soluções mais avançadas de biocarbono. Wieland, desculpa te interromper, só para poder lembrar que era para poder ter falado, quem quiser participar aqui com as perguntas, a gente informou antes do início, mas só para relembrar aqui, para quem quiser participar, enviando perguntas por e-mail, é pergunta@açobrasil.org, pergunta@açobrasil.org.br também, pergunta@açobrasil.org.br. Pode prosseguir, desculpa. Obrigado. Sem entrar agora nos detalhes técnicos das três novas rotas, acho que é mais importante aqui no lado direito da lâmina, todas estão promissoras, nenhuma tecnologia hoje existe na escala, não existe nenhuma planta de 5 milhões de toneladas de hidrogênio verde, de Carbon Capture, Storage and Usage, muito menos de biocarbono. Tudo existe em menor escala e se provou razoavelmente factível, mas não existe em escala industrial de fato. Cada uma das tecnologias tem grandes desafios, depois vou falar sobre os desafios. Todas essas tecnologias vão aumentar o capital empregado e o custo operacional. Significa, tem que ser muito claro, indústria siderúrgica net zero vai ter aço mais caro, não vai ter aço de $500 por tonelada sem pegada de carbono. Isso vai, como resultado, ter maiores custos por causa do capital empregado e das matérias-primas necessárias. E nenhuma dessas tecnologias, na nossa convicção sozinha, vai prover uma solução global.
Na Europa, por exemplo, todo mundo só fala hoje em dia de hidrogênio verde, mas olhando o balanço oferta de energia renovável, hidrogênio verde, transportabilidade, hidrogênio verde, isso não vai ser a solução global para tudo. Vai ser uma solução importante em muitas regiões, mas não vai ser a solução única. A solução nos próximos 30 anos vai ser uma combinação dessas três tecnologias e talvez novas que ainda surgem. Mas nenhuma dessas tecnologias sozinha pode prover uma solução para descarbonizar toda a indústria siderúrgica. Falando um pouco dos desafios. Quais são os desafios de cada uma dessas tecnologias? Hidrogênio verde, primeiro, não se enquadra nas configurações atuais. Quem tem hoje uma planta integrada com 3 autofornos, é difícil fazer uma transição. Isso vai tornar obsoleta uma grande parte de uma planta, 60%, 70% dos ativos, e vai quase exigir uma nova planta base zero. A cadeia de suprimentos, ambos no lado de hidrogênio verde, mas também das pelotas de redução direta, não tem fornecimento na escala mundial para transformar toda a indústria siderúrgica global. Isso vai criar novos gargalos de matéria-prima. O primeiro vai ser hidrogênio verde, que não vai ter escala suficiente para transformar rapidamente centenas de milhões de toneladas de capacidade integrada. O terceiro critério, aceitação pelo regulador, comunidade científica, sociedade em geral, é muito alta, de novo. Na Europa, todo mundo fala só de hidrogênio verde como solução única, quase como siderurgia, altamente aceita. Carbon Capture, Usage and Storage tem a vantagem de poder aproveitar a estrutura existente, um investimento adicional de uma planta existente sem tanta disrupção. Não tem esses problemas de cadeia de suprimentos, mas tem grandes questionamentos regulatórios, que isso é uma solução permanente ou mais uma solução de transição. E também tem questionamento por quantos anos teria espaço para estocar tanto carbono. Né? Isso é uma solução talvez para 20, 30 anos, ou realmente uma solução para os próximos 100 anos. Biomassa tem desafios semelhantes, também não se encaixa bem na configuração existente, talvez como complemento, mas não para a transição completa. Não tem biomassa suficiente também para centenas de milhões de toneladas, e também tem questionamentos da sustentabilidade mais ampla, como questões de deslocamento de produção agrícola, essas questões. Significa, nenhuma das soluções é perfeita, mas cada uma destas, na nossa visão, vai ser necessária como portfólio para realmente ter uma produção de aço com pegada de carbono zero. Se nós olharmos globalmente como essas tecnologias ou como a descarbonização vai ser possível em diferentes países ou regiões. Aqui nós pegamos os principais países, regiões de produção de aço e fazemos duas perguntas. Primeiro, como viável é uma transformação para net zero, em termos de participação de plantas integradas versus forno elétrico, obviamente o maior e mais difícil. Qual é o custo e a disponibilidade de energias renováveis, RES, que define a disponibilidade, o custo de hidrogênio verde? Qual é a disponibilidade de Carbon Capture, Storage and Usage? E qual é a disponibilidade de biomassa? Esses 4 critérios definem mais ou menos o custo e a viabilidade de transformação para zero. E o eixo abaixo define a urgência. A urgência é basicamente autodefinido, quais regiões, países definiram net zero para qual ano. Se nós olharmos isso, nós vemos que a situação mais complicada está na União Europeia. Eles têm uma meta muito acirrada de curto prazo e não têm os meios para atingi-la. É uma situação muito complexa, com êxito não muito certo neste momento. Se nós olharmos países como Estados Unidos e Brasil, por diferentes razões, tem mais viabilidade para chegar no net zero. Estados Unidos, porque já está transitando faz vários anos da capacidade integrada para forno elétrico. E Brasil, por causa da alta compatibilidade de hidrogênio verde, biomassa. O Brasil tem os substitutos de carvão mais competitivos, entre os mais competitivos do mundo, mas tem share, uma participação grande da rota integrada, por isso é um pouco maior custo do que Estados Unidos.
e regiões como Japão, Coreia com maiores desafios, como também Índia, China e Rússia, com alta participação da rota integrada e pouca viabilidade ou alto custo de transição. O Oriente Médio não tem muita urgência, não tem metas definidas de curto prazo, mas teria muita facilidade também pela quase exclusividade da rota elétrica e facilidade de produzir hidrogênio verde a baixo custo. Significa que os países têm diferentes situações, Europa com mais desafio, Brasil, em princípio, com uma base competitiva para fazer isso, para chegar lá. Falando um pouco mais sobre a Europa, mais ou menos um ano atrás, no fim do ano 2021, todas as empresas siderúrgicas europeias anunciaram a transição para hidrogênio verde, com investimentos em redução direta, com o plano de instalar essas plantas, usar primeiro com gás natural e depois, quando estiver disponível, transitar para hidrogênio verde. Total de 51 milhões de toneladas anunciado no ano 2021 como resposta à necessidade de transição às metas já de 2030 e muito mais de 2045. Agora a situação o gás natural é caríssimo, mais ou menos $35 por MMBTU, muita dúvida da disponibilidade, mesmo de curto prazo, e o horizonte de disponibilidade e custo de hidrogênio verde muito pouco claro, porque tem muitas outras necessidades para energia renovável, e outras indústrias que vão precisar de hidrogênio verde, e muito pouco claro se, quando, em qual volume, a qual custo, vai ter volumes de hidrogênio verde disponíveis para suportar essas novas capacidades de redução direta. Significa a Europa se colocou como compromissos e anúncios numa situação que deixa pouco claro como isso vai ser cumprido e realizado. Fizemos análises para ver a competitividade do Brasil e o que o Brasil também pode ter como oportunidades nesse cenário. Aqui nós comparamos a transição para hidrogênio verde em diferentes modelos de localização. Na esquerda, o que foi anunciado, ter redução direta na Europa, produzir hidrogênio verde na Europa. Produzir ou importar, vai ser uma parte grande importada, porque não tem o volume de energia renovável necessário, vai ter uma necessidade líquida de importação. A segunda coluna, o que nós mostramos embaixo, seria o custo de laminado a quente. O segundo seria o hidrogênio verde produzido no Brasil, um outro país de baixo custo, elevado para a Europa. O terceiro seria fazer a redução direta no Brasil, transportar o HBI, o pré-reduzido para a Europa, e fazer só os demais passos na Europa. E o quarto seria fazer toda a cadeia até a placa na Europa, em base de hidrogênio verde, redução direta. O que se mostra as opções que usam hidrogênio verde do Brasil e redução direta no Brasil são muito mais competitivas. Talvez o mais realista é aquela segunda da direita, que implicaria a produção do HBI no Brasil e exportação para regiões como Europa, futuramente Japão, Coreia, para regiões de mais alto custo e uso lá na cirurgia. Para nós, claramente, é uma oportunidade para o Brasil concentrar a produção de HBI para outras regiões que têm muito mais dificuldade de descarbonização e um custo muito maior de hidrogênio verde. Outras opções que nós vemos no Brasil, produção de ferrogusa verde, e nós vemos muito avanço possível a partir da produção que hoje existe. Hoje existem, obviamente, centenas de produtores independentes. Nós vemos que esta cadeia tem muito potencial de mais tecnologia e mais avanço, começando com uma forma de biomassa que pode ser utilizada, não só eucalipto, mas também resíduos agrícolas, como produto de carvão vegetal, que pode ser substituído por um biocarbono muito mais transportável, muito mais consistente, e que pode ser também utilizado na indústria integrada como substituição de injeção direta. A nossa visão tem potencial do Brasil ser um grande exportador de ferrogusa verde e de biocarbono verde, até para a transição da indústria integrada dos países.
Resumindo o que eu falei nos últimos 15 minutos. Primeiro, nossa convicção é a transição da indústria cirúrgica para líquido zero, para nós é um cenário muito provável. É muito difícil, mas eu recomendaria, pelo menos como dos cenários de planejamento, assumir que isso vai acontecer. Talvez não em 2050, mas em 2055, 60, mas dentro de um prazo de 30 anos é muito provável, ou bastante provável, que isso vai acontecer. Segundo, dado a inflexibilidade e a longevidade dos ativos da indústria cirúrgica integrada, isso vai exigir altíssimo CAPEX e vai criar novos gargalos de matérias-primas, redutores, hidrogênio verde, e por isso vai ser uma transição muito cara e muito complexa. Acho que qualquer outra afirmação, dizer que isso é fácil, tem tecnologias, vai acontecer, não ser responsável. Isso vai acontecer, mas vai ser com altíssimo CAPEX, investimento, muito custo e muitas complexidades. E isso só vai ser possível com preços de aço maiores do que os preços históricos, os preços atuais. Em termos comparativos, reconhecendo que em termos absolutos essa transição vai ser altamente complexa, a indústria brasileira tem uma melhor posição do que muitas outras geografias, como a Europa, como o Japão, Coreia, Índia e China. Quarto ponto, nesta transição, se ela acontecer globalmente, o Brasil tem grandes oportunidades de também criar e fornecer para novos mercados de matérias-primas verdes, como HBI verde, como ferrogusa verde e como biocarbono verde. São novos produtos e que são talvez diferentes do minério de ferro que o Brasil já exporta, seriam produtos de maior valor agregado, de maior valor agregado e maior necessidade de industrialização também no Brasil. Por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Obrigado. Obrigada, Willan. Vou passar já as perguntas aqui. Primeiro para o ministro Joaquim Leite, para a deputada Carla Zambelli. Quais medidas já estão sendo adotadas ou deverão ser adotadas para que o Brasil possa cumprir o compromisso de neutralidade climática? Lembrando novamente, como eu trouxe aqui na abertura, o uso da terra é uma das principais fontes emissoras de gases de efeito estufa no país. Obrigado. Como eu comentei anteriormente, claro, o uso da terra é o desafio que nós temos, que é combater o desmatamento. Nós temos uma operação chamada Guardiões do Bioma, que está coordenada pelo ministro Anderson Torres, e tem já começado a apresentar resultados. Em terras indígenas, 2021 foi muito menor do que 2020, foi 16% menor. Então, tem alguns dados lá. E a gente fez um grupo de trabalho junto com o Kerry, o enviado especial para clima do governo americano, o ministro Anderson Torres e eu, para combater os crimes transnacionais, especialmente o crime de tráfico de droga, terrorismo e lavagem de dinheiro que acontece ligado a produtos florestais. Eu acho que isso é uma forma de estrangular esse mecanismo que ainda acontece em algumas regiões que tem ainda o desafio de uma atividade econômica de estar mais integrada com o Brasil, porque você tem difícil acessibilidade, difícil atividade econômica na região. Isso é uma meta que o Brasil tem, e aí reduz consideravelmente as emissões brasileiras. Outro ponto é tudo que a gente está falando de energia verde, hidrogênio verde, toda essa nova economia verde, junto com o Paulo Guedes, Saxida. Nós temos um programa de crescimento verde que utiliza toda a ferramenta do governo federal, como transformações institucionais para a gente acelerar. Como a gente fez o próprio biometano, a gente criou um projeto chamado Metano Zero, para reduzir mais de 30% das emissões de metano, tirando os impostos federais, que representam 11% na aquisição de equipamentos e máquinas para montagem de usinas de biogás e biometano, e pode ser um substituto importante, porque é uma fonte de energia aí de um gás que iria para a atmosfera via metano, que está se transformando em energia. Além disso, nós criamos o crédito de metano dentro do mercado e criamos o conceito dele e financiamentos específicos. Financiamento de clima, agora específico para usinas de biogás e biometano. Eu posso me desculpar por causa do horário que eu vou ter que sair?
E aí já... Alô, mas já vai correr. Espera aí, tem um monte de perguntas duras aqui. É que eu não consigo mesmo, eu tenho que ir para outro evento em seguida, que é agora, em seguida mesmo. Obrigado pela participação. Desculpa, eu tenho que sair. Tá ok. Obrigado. Bom, então vou continuar defendendo o governo, já que ele saiu. Vou te representar aqui, tá, ministro? Esse projeto Guardiões de Bioma, só para vocês terem uma ideia, em 2020 a gente teve o problema com as queimadas, que inclusive foi um dos motivos pelo qual eu me candidatei a presidente da Comissão de Meio Ambiente, que a gente via que a seca era a maior dos últimos 20 anos, então, por isso, as queimadas. Enquanto isso, a imprensa batendo muito no governo, sendo que nós estávamos tomando várias atitudes. A Força Nacional, então, em conjunto com o IBAMA e ICMBio, inclusive o IBAMA, que ontem no Jornal Nacional disseram que ele estava sendo desmontado, muito pelo contrário. Foram mais de 600 cargos abertos depois da entrada do presidente Bolsonaro, e o IBAMA estava sendo desmontado, na verdade, pela esquerda. Desmontado e aparelhado. Então, hoje, a gente tem um IBAMA um pouco mais... um órgão mais técnico, com mais gestão, trabalhando para realmente combater o desmatamento, combater o crime ambiental e não para combater empresários e quem gera renda e riqueza. No ano passado, a Força Nacional apagou mais de 7 mil incêndios, e aí vocês viram que, de 2020 para 2021, a imprensa deu notícia, não deu notícia de que não aconteceram incêndios, né? Deu notícia de que, quando é bom, a imprensa se cala. Em 2021, a imprensa falou bastante sobre isso. Em 2020, a imprensa falou bastante sobre isso. Em relação a desmatamento na Amazônia, por exemplo, um dos maiores problemas que nós temos é a pobreza na Amazônia. São 23 milhões de pessoas na faixa da pobreza, mas que, se nós fizermos um bom projeto de crédito de carbono, essas pessoas vão passar a ganhar dinheiro com a floresta em pé e não derrubando a floresta. Então, é preciso oferecer soluções, não só punir. Punir é fácil, só que você vai aprender 23 milhões de pessoas que vivem direto ou indiretamente do desmatamento? Não. Você oferece uma possibilidade dele começar a ganhar dinheiro com isso. Além disso, dentro da área legislativa, a gente tem feito vários projetos, aprovamos vários projetos no ano passado, inclusive, o ano passado foi o ano em que a Comissão do Meio Ambiente mais aprovou projetos para desburocratização de licenciamento ambiental e de outras coisas que atrapalham muito o meio empresarial. Então, foi um ano de bastante vitória, não tivemos nenhuma derrota para a esquerda no ano passado, na tentativa de tentar inviabilizar empresas que lidam com o meio ambiente. E um dos projetos, por exemplo, que eu até relatei, foi o uso do Fundo Nacional do Meio Ambiente para financiar projetos de energia limpa. E a imprensa disse o seguinte: a deputada Carla Zambelli relata projeto que desvia dinheiro do Fundo Nacional para financiar indústrias e construtoras. Então, muitas vezes, a gente não fica sabendo do que está acontecendo de bom, porque a notícia é dada de uma forma enviesada. Pergunta aqui para o Marcelo e para o Ilan. Eu trouxe aqui essa questão aqui no começo sobre vários países que já estão desenvolvendo mecanismos de ajuste de carbono nas fronteiras para importações, União Europeia, Estados Unidos, Canadá, que o senhor falou também. Se não seria razoável o Brasil seguir também nessa linha para evitar o desvio do comércio para o nosso país? Queria que vocês comentassem. Acho que Deus, você falou bem pertinho. Ok. Eu gostaria, acho que esse mecanismo tem que ser visto em duas formas. Primeiro, uma vez que a União Europeia avançou muito nas metas e impôs muitos custos na própria indústria, né? Os custos são reais na Europa, como conceito, eu vejo o CBAM como quase inevitável, mal inevitável quando tem diferentes velocidades no mundo. Se todo mundo fosse no net zero e muito próximo no caminho para lá, não precisaria disso, mas isso é necessário quando tem diferentes velocidades que impõem diferentes custos, onde a Europa está agora na frente na imposição de custo da própria indústria. Por isso, acho como conceito inevitável, sem querer dar recomendações para o governo do Brasil, eu
só pensaria em reciprocidade se tivesse realmente abuso deste mecanismo. Enquanto ela for com regras transparentes e realmente com a finalidade de evitar o leakage, o vazamento de carbono na economia europeia, eu acho que não faria muito sentido ter reciprocidade. Se isso ser estendido para outras finalidades e tem viés mais protecionista, eu acho que caberia uma resposta como esta. Eu acho que o Brasil deveria, uma vez que tem, de fato, restrições de carbono e custo real na indústria siderúrgica nos outros, o Brasil também deve ter mecanismo nisso, mas não como reciprocidade, mas para viabilizar mecanismo de redução de carbono. Sí, yo acho que si instrumentan esto, aquellos países que no consiguen exportar a Europa van a ir a exportar a los países que no colocan defensa. Y defensa no es proteccionismo, defensa es justo. O sea, aquellos países que no pagan impuestos, que no pagan cargas sociales, que tienen financiamiento de CAPEX, que polúen, van a vir a Brasil. Discúlpeme, mas no, esto destroza la industria nacional. Liberalismo no es eso. Digamos, con lo cual me parece que, dado que Brasil, que fue un compromiso importante de reducción, esto tiene que ser reglas parejas, los vasos comunicantes, porque aquí les parece que no hicieran ningún compromiso y van a poder exportar libremente. En esto, creo que no tenemos que ser naif. Tenemos que defendernos a competitividad. La industria siderúrgica brasileña es competitiva. No exportamos 1 de cada 3 toneladas que producimos a los mercados más competitivos del planeta. Entonces, no tenemos miedo a competir, mas no podemos encontrar una carga como falaban antes, un piano acima, todo acima, impossível. Outro ponto também não é só o Carbon Border Adjustment Mechanism, mas também a tentativa de não só fazer esse ajuste de fronteira, mas tentar impedir que os nossos produtos sejam importados, né, exportados do Brasil para a Europa, quando existe algum tipo de desmatamento legal. Aqui no Brasil, a gente tem a lei mais severa em relação a desmatamento, Código Florestal, etc. E eu já escutei da boca do embaixador da União Europeia que, se o Brasil desmatar a porcentagem que é permitida no nosso Código Eleitoral para poder expandir a nossa produção de alimentos, que a gente vai sofrer também sanções. Então, quando a gente fala em reciprocidade, seria o mesmo, talvez, que a gente dissesse para a Europa que a gente só vai comprar deles, ou até vender para eles, afinal de contas, eles dependem mais de nós do que nós deles, se eles melhorarem a matriz energética para um nível que nós temos no Brasil. A gente poderia fazer isso também, né? Então, mas aí seria uma injustiça, já que eles não vão conseguir atingir essa matriz energética que o Brasil já atingiu, ou se a gente dissesse, olha, enquanto vocês não tiverem a biodiversidade que nós temos no Brasil, infelizmente, nós não poderemos vender alimentos para os senhores. Então, acho que está na hora de o brasileiro começar a deixar de ser patinho feio, achar que é patinho feio e começar a se posicionar. E vejam bem, eu sou relatora do projeto que estabelece o mercado regulado no Brasil, mas acho que acredito muito menos para atender o CBAM e mais para poder trazer investimento internacional para o Brasil. Então, visando, inclusive, o nacionalismo. Eu acho que o Brasil tem que, sim, estar bastante conectado com o mundo, etc., mas não também precisa se agachar para o resto do mundo. Uma pergunta aqui para o Marcelo. Quais são as principais necessidades e desafios das empresas siderúrgicas para que possam, no curto e médio prazos, reduzir as emissões de gases de efeito estufa? Olha, insisto en esto, gas, sucata, eso es concreto, eso es medio plazo. Trazer de presal para el continente 5 años y billones de investimento, desenvolver la industria nacional. Y sucata es una decisión, voy a ser concreto, es política, es reglamentar político-industrial, si se quiere, bases que permitan un aumento de reciclaje, un incentivo a que el metálico, o sea, insisto con este concepto, sucata es 100% ferro y óxido de ferro minerio es 60%. Entonces,
Esos son factores fundamentales. Y les digo una cosa, esto es un camino longo, no es un camino de corto plazo y requiere enormes esfuerzos de investimentos. O ASO no tiene sustituto, no tiene gente. Con el nivel de reciclabilidad, el nivel de aplicación, el nivel de uso, o novel que es nuestro producto, no tiene sustituto. Ahora, a conta no puede pagar solo un sector. Los accionistas están dispuestos a invertir. Más, la sociedad va a pagar un precio mayor y necesitamos ayuda en la financiación para la transformación, porque son cientos de miles de millones que son necesarios para reconvertir completamente la indústria, que es por el bien de la sociedad. Uma pergunta para o Ilan: quais são as tecnologias em desenvolvimento mais promissoras para a redução dos gases de efeito estufa? O hidrogênio é uma alternativa concreta em qual horizonte de tempo? O hidrogênio é uma tecnologia no horizonte médio até longo. O desafio menos tecnológico, talvez tenha uma discussão na redução direta que dá para usar 80% e precisa de 20% do gás natural, ou 100%, acho que isso é talvez a principal questão tecnológica neste momento. A dúvida, ou o que tem que ser realizado, é toda a cadeia de suprimento em grande escala, que começa com pura energia eólica, solar, eletrolisadores e usinas de redução direta. A princípio, os desafios não são tanto de processo tecnológico, e mais escalabilidade, e exige muito capital, e se aplica muito mais num país como o Brasil, onde tem energia renovável a baixíssimo custo e quase abundante, quase sem restrição de expansão. É muito mais difícil num país como a União Europeia, ou Japão, ou Coreia, onde não tem essas condições. Bom, pergunta para todos: qual é a expectativa em relação aos papéis que o mercado de carbono e os acordos setoriais terão para fins do cumprimento do compromisso do Brasil perante a Convenção do Clima? Se vocês puderem responder, quem quer responder essa? Bom, acredito que se a gente conseguir implementar uma lei que funcione, a gente vai acabar visando o lucro e, por isso, investir bastante em redução de emissões. Então, assim, eu acredito sempre que é possível, sim, reduzir emissões, mas também trazendo benefícios para o empresariado que está investindo. Eu acho que se a gente conseguir implementar o mercado regulado, naturalmente a gente vai atrair o investimento internacional, trazendo segurança jurídica, e as empresas vão querer investir cada vez mais nessa redução de emissões. A segunda pergunta, segunda parte da pergunta. Se terão os acordos setoriais para fins do cumprimento. Os acordos setoriais. Né? O decreto ele tem acordo, né? Mas também o projeto de lei tem acordo setorial. O que a gente fez foi colocar um prazo para os acordos setoriais. Então, como existe uma ideia de se ter mercado regulado no Brasil, a gente tem as empresas que estariam fora de acordo com o porte, e a gente está excluindo também a agricultura. Até porque, se a gente incluir a agricultura, um projeto como esse não passa por conta do tamanho da Frente Parlamentar de Agricultura. Então, a gente colocou um prazo de 2 anos para adaptação dos acordos setoriais. Eu acredito que a maioria das indústrias com as quais eu conversei vão correr, assim que o projeto de lei passar, eles vão correr para poder fazer o acordo setorial. O aço, acho que é um deles. Porque o aço brasileiro ele já tem perspectiva de, em criando o mercado regulado, está dentro do nível de permissões que a gente deve emitir no CNME. Então, ou seja, só tem a ganhar, né? Não tem a perder. A gente já fez o dever de casa, de investir para reduzir a emissão de carbono. Então, eu acho que é só uma questão de tempo, mas na legislação a gente colocou 2 anos. ¿Quieres complementar? Sí, ahí yo acho que el tema, você comenzó comentando, y en esto, por favor, quiero ser claro que independientemente del nivel que tenemos en cada uno de los países de emisión, no estamos comprometidos con la decarbonización.
y hemos dado muestra de lo que significa el desenvolvimiento tecnológico en el cual estamos compromisados. Más, el acuerdo sectorial tiene que tener todos los sectores. La industria responde por el 6% y la siderurgia el 4%. O sea, 1 de cada 25 kilos de CO2 no vamos a trabajar fuerte, con mucho dinero y con mucho esfuerzo tecnológico, R&D, digamos, para transformar. Más todos los otros sectores tienen que colaborar, tienen que contribuir, porque do contrario, si no, vamos a perder la esencia de una sociedad desenvolvida, que es la industria. La industria, longe de penalizarla, tenemos que ver cómo hacemos para promover su desenvolvimiento. El crecimiento de la sociedad es eso, una sociedad industrial. Entonces, tiene que ser homogéneo el esfuerzo. Minha visão, primeiro, tenho total convicção que o Brasil vai conseguir, vai ser bem sucedido, de curto, de médio e longo prazo. Talvez duas coisas importantes, foi mencionado muito aqui o tema de segurança jurídica. A cirúrgica tem que pensar muito em 30 anos para frente. É muito importante que as regras não mudam de forma imprevisivelmente. É muito importante a previsibilidade por décadas das regras do jogo, que às vezes na União Europeia não funcionam bem. Houve, às vezes, decisões na política energética muito ad hoc, muito de curto prazo. Acho que criou muito custo para a economia e criou uma situação muito crítica. Seria importante o Brasil evitar isso, ter mais previsibilidade do regulamento e das metas e da forma de medição. Talvez o segundo ponto, eu mencionei algumas vezes, para uma indústria como a cirúrgica, é importante que qualquer sistema seja compatível internacionalmente. Tipo, em termos de linha de base, medição, conceitos, tem que se traduzir para os conceitos internacionais, e internacionais, podemos querer ou não, sempre se ficam muito baseados na União Europeia, porque eles avançaram mais e já definiram muitas regras, e não precisa ser espelho sempre, mas tem que ser compatível de alguma forma. Nesse caso, tem razão, e a legislação está toda compatível com o mercado mundial. A gente pegou as melhores práticas do mundo todo, 68 projetos, 68 países que têm algum tipo de mercado regulado ou voluntário, e trouxemos as melhores práticas para o Brasil, sempre com as mesmas regras, né? Então, aposentadoria, registro, mercado de permissões, o controle, a diferenciação entre mercado voluntário e regulado, para que o regulado, por conta de precisar de mais investimentos, ser mais valorizado. Enfim, nesse ponto, a gente está bem adiantado em relação à legislação. Bom, nosso painel vai chegando ao fim. Quero agradecer aos nossos participantes, agradecer a vocês pela atenção e agradecer também ao Aço Brasil aqui pelo convite para moderar esse debate aí tão importante. Muito obrigada. Boa tarde a todos.